Olá, sou Meire J. Costa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a erupção desse vulcão lá nas Ilhas Canárias, sobre a questão do tsunami no Brasil, porque há pouco tempo atrás aí eu gravei um videozinho curtinho falando sobre uma onda gigantesca aqui no Brasil, né? E aí muita gente entrou nas minhas redes sociais querendo saber mais detalhes sobre isso, se tinha sido recado da espiritualidade. Gente, olha só, vamos lá, vamos explicar, né? Desde menina que eu tenho essa coisa com o mar, eu tenho essa sensação que um dia o mar ia avançar. Eu trago isso dentro de mim intuitivo, né? Há um tempo atrás, eu não sei precisar mais ou menos o tempo, eu andei tendo muitas projeções realmente com o mar. E aonde me foi passado muita coisa, até mesmo na época que eu estava escrevendo meu livro, muita coisa me foi passado em termos de terremotos, placas tectônicas, explosão solar, a questão da anomalia do Atlântico Sul, que na época não era nem tão grande quanto está agora. Então, tudo isso me foi passado através das projeções. Mas, sabe quando junta a fome com a vontade de comer? Então, eu consegui pegar informações que eu via do lado de lá com aquilo que eu já trazia dentro de mim. E de uns tempos para cá, a coisa foi intensificando. Um pouquinho antes da erupção desse vulcão aí, o Cumbre Vieja, eu tive assim a sensação de que algo talvez acontecesse quando começaram aqueles rumores que o vulcão estava começando a entrar em erupção e tal, porque eu estive em Tenerife em 2012, mais ou menos. Eu passei por Tenerife, que é um pouco próximo lá das Ilhas Canárias também. E aí eu percebi que a ilha era toda vulcânica, né? Senti aquela energia mesmo do lugar. E lá os guias até falaram, os guias turísticos, não são guias espirituais não, tá? Os guias turísticos explicaram que se houvesse uma erupção ali, que talvez afetasse o Brasil, quando viram que a gente era brasileiro, que a gente estava lá no grupo, né? E realmente, quando ele falou aquilo, me veio uma coisa assim, uma sensação meio ruim na cabeça, assim, algo como se realmente tivesse alguma ligação com aquilo. Bom, passou. Aí agora, há pouco tempo, a gente começou a ver no noticiário que haveria uma erupção lá por aquelas bandas e que talvez afetasse aqui o Brasil. Eu fiquei, confesso que eu fiquei um pouquinho apreensiva quando eu comecei a lembrar lá do que eu passei na minha viagem lá em Tenerife. Mas eu tive também uma forma de comunicação, né, com a espiritualidade. Eu sempre explico mais ou menos, porque tem muita gente quando eu falo, eu tive uma projeção, ninguém sabe o que é, né? Algumas pessoas não sabem o que é. Eu costumo me comunicar com a espiritualidade, com espíritos, com consciências extrafísicas enquanto eu estou dormindo, tá? Então, numa dessas minhas andanças pelo astral, me foi passado que não teria problema nenhum com relação à erupção lá nas Ilhas Canárias, lá na Ilha Las Palmas, não é isso? É Las Palmas. E que nada disso teria problema. Mas quando eu acordei, gente, não saía da minha cabeça uma imagem que talvez tenha sido lá atrás, em alguma outra projeção, na época que eu estava fazendo o livro, alguma coisa, porque me foi explicado muito bem que na dorsal mesoatlântico a gente tem a junção de duas placas grandes, que é a placa africana e a placa sul-americana, no meio do Oceano Atlântico, tá? Na verdade, essas placas elas não batem uma na outra, elas se separam, porque a gente tem os cientistas aí provaram que a América do Sul e a África faziam parte de um continente só, eles se separaram e eles continuam se separando. Então a gente não tem atrito naquela região ali, né, nessa dorsal mesoatlântica. Porém, eu tenho a imagem viva de algo que eu já passei ou que eu já vi numa dessas projeções, aonde era assim tipo um telão mesmo e as pessoas que estavam comigo estavam estudando muito aquela região toda e algo aconteceria, acho que numa ilha. E a informação foi passando, eu não dei importância para aquilo. Só que ultimamente eu tenho tido muito assim essa imagem, né, de que algo de repente vai acontecer nessa dorsal,
dessa falha que tem, né, nessa junção das placas, e está relacionado a alguma ilha. Eu não sei que tipo de ilha, não sei aonde é. Aí o que eu andei pesquisando é que realmente existe o arquipélago, né, de São Pedro e São Paulo, que é a única ilha formada pelo manto da crosta terrestre, que assim subiu e formou a ilha. Então é uma ilha que sofre muitos abalos sísmicos e ela está exatamente em cima da junção das duas placas. E nós temos também a ilha de Trindade, que fica mais ou menos na direção do Espírito Santo, e que seria também uma ilha que há muitos anos atrás ela foi uma ilha também vulcânica. Não sei se tem a ver com isso, confesso para vocês. A imagem que eu tenho é realmente de algo relacionado com uma ilha, talvez uma explosão. Sim, pela a informação que me passaram, não tem nada a ver com essa outra, até porque os cientistas mesmo provam que esse vulcão que está em erupção lá, para causar um tsunami aqui, seria preciso assim, um colapso da montanha lá, cair muita terra no mar para provocar uma onda gigantesca e chegar até nós. Então, assim, é uma hipótese muito remota de acontecer isso com esse vulcão que está lá em erupção. Mas eu trago ainda intuitivamente dentro de mim que algo pode acontecer nesse sentido com alguma outra ilha no meio do Oceano Atlântico ou de repente em cima da falha, que pelo que eu fui pesquisar teria esse arquipélago de São Pedro e São Paulo, ou de repente uma outra ilha onde ela causaria um maremoto, algo assim, e aí sim nós seríamos atingidos na costa. Quando isso vai acontecer, não sei. Então eu só quero passar para vocês, como eu passei no outro vídeo que foi curtinho, não deu para explicar bem. Gente, isso é algo intuitivo meu. Eu moro no Rio de Janeiro, não tenho a menor ideia de me mudar daqui, né? Gosto muito do Rio de Janeiro. Então, assim, não é uma coisa para todo mundo ficar dizer, a Meire falou, vai acontecer, não é por aí. Eu sempre tive muitas ligações com terremotos. Os meus amigos sabem que há um tempo atrás, até na época que quando ocorreram muitos terremotos no Chile, no Equador, eu estava tão ligada naquilo que quando acontecia eu já falava para alguém, olha, aconteceu um terremoto. Aí logo na manhã seguinte a gente ficava sabendo que tinha acabado de acontecer um terremoto, né? Então eu tinha essa ligação muito forte, principalmente, volto a falar, na época que eu estava fazendo o livro. Não sei porque, acho que os amigos espirituais que me ajudaram na construção do livro trabalham, né, talvez, sei lá, pesquisando ou monitorando toda essa movimentação tectônica do planeta. Então, algumas informações me foram passadas e depois eu fui confirmando que batiam, porque tudo, para mim, o mais importante da validação, que muitas vezes eu nem falo para vocês, é justamente assim, eu não venho aqui para falar porque se não acontecer, eu estou dando a minha cara a tapa, pode não acontecer. Mas, por outras situações que já foram validadas comigo, aí eu me sinto na obrigação de pelo menos falar para vocês, compartilhar com vocês. Se não acontecer, melhor ainda, tomara que não aconteça. Dá para alcançar? E não, isso não é para espalhar pânico em ninguém. Primeiro, porque eu acho que o mais importante nisso tudo, e eu venho trabalhando muito, gente, com vocês para isso, se mantenham conectados no lado bom da força. Sabe? Como a gente se conecta? Policiando o pensamento, procurando ser uma pessoa melhor, mantendo o seu equilíbrio emocional, para que realmente a gente consiga ser orientado por espíritos, por consciências que querem o bem de qualquer pessoa. Então, se a gente estiver conectado com essa galera, nós temos muitos socorristas no plano espiritual, nós temos equipes maravilhosas trabalhando, com certeza, no momento que eles perceberem perigo e para quem está próximo deles, quem está conectado com eles, eles vão dar um jeito de avisar. É lógico que essas situações naturais de catástrofes naturais, muitas vezes não se tem como evitar, nem a própria espiritualidade. O que eles possuem, isso eu vi, tá? Eles possuem uma tecnologia muito boa para tentar, principalmente em cima de abalos sísmicos, eles
é como assim, eles de repente desviam, vamos falar assim, a energia acumulada num ponto para tentar sair em outro lugar. Então, até mesmo a questão dos vulcões, se eles percebem que o vulcão explodindo num determinado ponto vai causar muitas mortes e tal, eles podem intervir, né, dentro da tecnologia deles, de repente bombardear um outro ponto que aonde a explosão possa acontecer naquele ponto para não levar mais dano para naquele outro ponto principal onde haveria, né, a erupção. Então isso é possível fazer. Eles conseguem, até mesmo os terremotos, eles conseguem mover o epicentro, porque o terremoto começa lá no hipocentro, lá no centro da Terra, né? E aí eles têm como medida onde houve aquela descarga através das ondas lá, eles como assim desviam aquela energia para um outro ponto. Isso eles conseguem fazer. Mas é uma tecnologia que nós ainda nem estamos próximos de conseguir ter aqui, né, acesso a isso. E por que nós não temos? Porque o homem ainda está muito infantil, o homem ainda está muito primitivo dentro do seu egoísmo. Você imagina uma nação, e a gente já sabe que já tem muitos que estão próximos disso, tá? A gente já tem armas que já está bem próximo disso, de causar terremotos, de causar maremotos, de causar. Imagina se a gente tiver assim contato, puder utilizar uma tecnologia precisa em cima disso, cirúrgica, como eles têm lá fora, né? Então é uma informação que não pode ainda ser passada totalmente para nós, né? A gente vê que a espiritualidade, eles têm muito esse cuidado. E quando eu falo espiritualidade, gente, eu estou me referindo a nossos irmãos do espaço também, encarnados e desencarnados, toda uma turma, uma galera muito bacana que quer o nosso bem, que quer ajudar na evolução do planeta, né? Que já passou por esse tipo de problema nos planetas deles e pela experiência estão tentando nos ajudar. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essa galera boa, volta a falar, tem a galera do que quer ver o circo pegar fogo, né? Porque vão tirar proveito da situação, porque sabe que em situações de catástrofe eles podem de alguma forma se aproveitar, não só espiritualmente como financeiramente. E aí um babado, uma história mais longa ainda, tá? Mas o que é importante nesse momento é cada um de nós se esforçar ao máximo para estarmos bem conectados, porque nós seremos intuídos. Eu também conversei com vocês essa semana a questão da intuição. Ouçam aquela vozinha que vocês trazem dentro de vocês, falando não faça isso ou faça isso. Escutem a voz, acreditem nessa voz. Muita coisa está sendo passado para a gente intuitivamente. Eles agem dentro da nossa mente, nos orientando para estarmos na hora certa, no local certo, para que nada de ruim nos aconteça. Do mesmo jeito que a espiritualidade negativa utiliza desse artifício também para nos prejudicar. E aí a questão é pessoal. A galera boa, deixa eu ver como é que eu vou explicar para vocês. A galera boa age indistintamente. Eles só querem saber quem está bem conectado com eles, né? Se a gente estiver ligadinho lá, sintonizado no canal deles, eles ajudam todos indistintamente que estão conectados com eles. Ponto. A galera ruim é mais uma coisa pessoal. Questões, às vezes, de coisas que rolam entre a gente, briguinha entre um e outro, situações que, de repente, vão favorecer outras pessoas que estão conectadas com eles. Então, é um foco mais pessoal, mas eles utilizam do mesmo artifício, que é orientar. Então, a gente tem que se manter sempre com a galera boa para estarmos sempre orientados do que devemos fazer para não sermos prejudicados, tá? Então isso é que é o mais importante nessa história toda. Não precisa correr, fugir para as montanhas, como eu estou vendo muita gente, eu vou vender tudo. Se você quiser, se você achar que deve fazer e a sua intuição lá dentro está falando para você fazer isso, faça, mas não faça porque eu falei. Deu para entender a diferença? Né? Dizer, eu vou fazer porque a Meire mandou. Não estou mandando nada, eu estou colocando para vocês a minha intuição. E mesmo sendo essa minha intuição, eu não vou sair daqui do Rio.
Não agora, pode ser que daqui a pouco eu escute que, olha, agora é hora de você sair. E aí eu saio. Por enquanto, ninguém me deu ordem para sair do Rio de Janeiro, nem a minha intuição, nem ninguém lá de fora, ok? Mas eu sinto que algo vai acontecer. Não sei quando, né? Pode não ser para agora, pode ser daqui a 10 anos, 50, sei lá, né? Que pode vir a ocorrer. Como eu estive lá em Tenerife há 10 anos atrás e era uma hipótese remota de um daqueles vulcões ali da região entrar em erupção. 10 anos depois, entrou. Então, pode acontecer e pode não acontecer, tá? Mas quero deixar claro para vocês o que realmente foi passado, porque eu acho que eu devo compartilhar com vocês. E isso eu já dizia lá atrás, acho que tem vídeos meus antigos falando, tem a ver também com a nossa falha na magnetosfera, a gente está mais vulnerável, a gente está mais aberto à incidência dos raios solares, dependendo da erupção, de como o Sol explodir do lado de lá, ou como a gente vai receber essa radiação justamente no Atlântico, então pode ser que isso também interfira. Uma série de coisas foi passada, lá na época, em acho que 2015 mais ou menos, 2014, 2015, quando eu escrevi o livro, e que agora eu tô vendo que tá tudo começando a acontecer. Então eu tinha que dividir com vocês, tá bom? Então, bom, esse foi o nosso papo. Volto a falar, não se apavorem, é uma coisa minha, intuitiva, mas eu vi esse quadro realmente de algo acontecendo com relação a essa junção das placas, dorsal mesoatlântico, alguma ilha ali por ali que, pelo que eu vi, vai entrar em erupção, não é essa ainda agora, e vai causar um tsunami, uma onda gigante ou algo assim, uma onda forte, vamos dizer assim, na costa brasileira. Quando? Eu não sei. De repente, daqui a 50 anos esse vídeo vai ficar aí no YouTube, eu vou falar, maluca lá, ó, já tinha falado isso, tá bom? Então, bom. Gente, mais uma vez, muito obrigada. Me sigam lá no Instagram, que o Instagram tá bem legal, tá botando um monte de conteúdo, tá joia. Eu vou continuar fazendo esses vídeos curtinhos que eu consigo fazer rapidinho. Minha vida tá super corrida, por isso vocês que estão com saudade aí dos vídeos longos, é raro eu parar agora, mas eu vou continuar também com os vídeos longos, mas tô colocando bastante conteúdo pequenininho. É bom que vocês escutam rapidinho, não precisa ficar aí, ó, um tempão eu falando, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquem com a luz.